Antes de começar, pense na pessoa, no grupo ou na ideia que você mais odeia agora. Pode ser alguém específico, pode ser um movimento, um sistema, um nome que tensa a mandíbula no momento em que você o ouve. Agora se faça uma pergunta desconfortável. O que aconteceria com você se esse ódio desaparecesse amanhã? Não a pessoa, não o grupo, apenas o ódio em si, desaparecido. Para a maioria das pessoas, essa pergunta não traz alívio. Traz uma sensação quieta e perturbadora de perda, e isso nos diz tudo o que precisamos saber. Existe um padrão que atravessa toda a história humana, sem exceção de época, de cultura ou de nível de desenvolvimento. Um padrão que aparece em tribos primitivas e em democracias avançadas, em movimentos de libertação e em regimes de opressão, em famílias e em nações, em redes sociais e em campos de batalha. O padrão de criar inimigos, de encontrar, nomear e cultivar uma figura ou um grupo sobre o qual depositar o peso do que é confuso, doloroso, inexplicável ou insuportável. A narrativa comum sobre inimigos diz que eles são respostas a ameaças reais, que as pessoas os criam porque algo genuinamente perigoso existe do lado de fora, que o ódio é uma reação e que, removida a causa, a reação cessaria. Mas a história não confirma essa narrativa com a consistência necessária para que ela seja a história completa. Este vídeo é sobre o que a história confirma, sobre a função psicológica e social do inimigo, o que ele faz pela mente que o cria, pelo grupo que o compartilha e pelo poder que aprende a produzi-lo sob encomenda. E sobre a pergunta que o inimigo existe, em parte, para impedir que seja feita. A compreensão mais comum sobre por que as pessoas odeiam começa com o objeto do ódio. Ela diz que o inimigo é odiado porque é perigoso, porque representa uma ameaça real, ao grupo, aos valores, à segurança, ao modo de vida. Que o ódio é, em sua origem, informação, o sistema emocional sinalizando que algo externo precisa ser enfrentado, e que quando o ódio persiste, é porque a ameaça persiste. Dentro dessa lógica, o problema do ódio é o objeto. Remova a ameaça e o ódio se dissolve. Mostre que o inimigo não é o que parecia e as pessoas recalibram. A razão é soberana, a emoção segue a evidência. Essa lógica explica alguns casos. Ameaças reais existem. Resistência a elas é legítima e necessária. Há inimigos que merecem oposição, não porque oposição seja sempre saudável, mas porque certas forças causam dano real e precisam ser nomeadas. O problema é que essa lógica não explica o padrão mais amplo. Não explica por que o inimigo muda de forma, mas nunca desaparece. Por que, quando um grupo extermina ou subjuga o inimigo que dizia temer, logo encontra outro ou volta-se para dentro e começa a devorar seus próprios? Porque o nível de ódio em uma sociedade parece ter pouca correlação com o nível real de ameaça externa. Porque pessoas que vivem em segurança relativa frequentemente sentem mais necessidade de inimigos do que pessoas em situações de perigo genuíno. A ilusão da superfície é tratar o inimigo como causa do ódio. O que precisa ser examinado é quando o ódio é a causa e o inimigo, apenas a forma que ele encontra para existir. Para entender por que as pessoas precisam de inimigos, é preciso entender o que o inimigo faz pela mente antes de fazer qualquer coisa pelo mundo. O ser humano não suporta bem o caos sem narrativa. A mente não é um instrumento de registro passivo, é um instrumento de construção de sentido. Ela não apenas percebe o que acontece, ela organiza o que acontece dentro de estruturas que respondam à pergunta mais urgente que a existência produz. Por que as coisas são como são? Quando a vida encolhe, quando o trabalho não satisfaz, quando o futuro parece menor do que deveria, quando o esforço não produz o resultado prometido, quando a dor não tem explicação clara, a mente entra em um estado de perturbação que precisa de resolução.
precisa de uma narrativa que organize o que está acontecendo, que distribua culpa, que aponte uma direção, que converta o peso difuso da insatisfação em algo que possa ser nomeado. O inimigo é essa narrativa em sua forma mais eficiente. Quando o caos ganha um rosto, as pessoas não precisam mais compreender o mundo em sua complexidade, precisam apenas opor-se a ele. Essa é a função oculta do inimigo: converter confusão em certeza, converter dor difusa em raiva direcionada, converter o fracasso privado em indignação pública, dar ao ego ferido um alvo e ao medo sem forma um mapa. Um homem que não sabe o que fazer com a própria amargura pode sobreviver decidindo sobre quem ela é merecida. Essa não é uma fraqueza rara, é uma solução que o sistema nervoso humano descobriu cedo e que nunca desaprendeu. Mas há uma segunda função do inimigo que é mais perturbadora e menos discutida. O inimigo não serve apenas para organizar a raiva, serve para conter o que o eu não quer reconhecer em si mesmo. A psicologia chama esse processo de projeção, o mecanismo pelo qual características internas inaceitáveis são atribuídas a outros. Uma pessoa que tem vergonha da própria violência frequentemente encontra violência em todo lugar ao redor. Um grupo que não quer examinar sua própria ganância frequentemente acusa o inimigo de ser ganancioso. Uma cultura que teme sua própria decadência frequentemente localiza a decadência em outra nação, em outra geração, em outra classe. O inimigo não precisa carregar o que lhe é atribuído. Ele precisa apenas absorver o que o eu e o grupo não podem tolerar examinar em si mesmos. É por isso que o ódio frequentemente parece mais claro do que o pensamento. O pensamento é lento, exige separar evidência de emoção, verificar antes de concluir, sustentar a ambiguidade enquanto a análise acontece. O ódio é rápido, funde emoção e evidência e chama o resultado de verdade. E uma vez que essa fusão acontece, a pessoa não experimenta o ódio como fraqueza, experimenta como clareza, como a sensação de finalmente ver o que os outros se recusam a ver. Mas o que ela frequentemente está vendo não é a realidade, é a própria ferida, projetada para fora e tomando a forma de quem está na frente. A necessidade individual de inimigos, com toda a sua psicologia de projeção, de simplificação, de alívio emocional, não age no vácuo. Ela é encontrada, amplificada e sistematicamente explorada por padrões que existem em escala de grupo, de instituição e de poder. O primeiro elemento do padrão é a função social do inimigo compartilhado. Dentro de grupos humanos, o inimigo tem uma utilidade que vai além do indivíduo. Ele cria coesão. Grupos que não conseguem acordar sobre o que amam frequentemente, conseguem acordar sobre o que odeiam. E esse acordo produz uma sensação de unidade que é real, ainda que construída sobre uma base frágil. Amar algo exige construção. Exige definir o que se quer, negociar diferenças, aceitar imperfeições, investir no que ainda não existe. Odiar um inimigo exige apenas apontar. O grupo não precisa de profundidade para funcionar ao redor de um inimigo compartilhado. Precisa apenas de uma fronteira, nós e eles, dentro e fora, puro e corrupto, leal e traidor. Essa fronteira produz pertencimento imediato. Pessoas que mal se conhecem subitamente se sentem conectadas porque compartilham o mesmo alvo. Suas diferenças internas encolhem diante de uma diferença maior que foi inventada do lado de fora. Essa é a arquitetura sombria do pertencimento. Muitas comunidades não se unem pelo que celebram juntas, se unem pelo que temem e odeiam juntas. O segundo elemento do padrão é o uso do inimigo pelo poder. Os sistemas de poder mais eficientes não inventam os inimigos do nada, estudam as feridas que já existem, a ansiedade econômica, a perda de status, a humilhação acumulada, o medo de irrelevância, e dão a essas feridas uma direção. Em vez de deixar que as pessoas perguntem por que suas vidas encolheram, por que as instituições falharam, por que o futuro parece menor do que prometia,
O sistema oferece um nome para colocar no centro de todas essas perguntas. O inimigo nomeado pelo poder ocupa o espaço onde a análise estrutural deveria estar. Ele mantém a atenção das pessoas voltada para fora, para longe das estruturas que produzem o problema, para longe das perguntas que poderiam revelar como o poder funciona, e as mantém ocupadas com uma raiva que gera calor, mas não gera mudança. Uma pessoa pode passar anos combatendo o inimigo que lhe foi designado e nunca notar que sua própria vida não mudou. Sua atenção foi capturada, sua dor foi transformada em arma, sua identidade foi terceirizada para um conflito que ela não desenhou. Essa é uma das formas mais silenciosas de controle que existem. Não forçar as pessoas a acreditar em algo, ensinar-lhes onde apontar a raiva, porque a raiva dirigida para o lugar certo, do ponto de vista do poder, é raiva que não ameaça o poder, é raiva que o serve. O terceiro elemento do padrão é a industrialização digital do inimigo. O mundo digital não inventou a necessidade de inimigos, mas a industrializou com uma eficiência sem precedente histórico. As plataformas aprenderam, através de um processo de otimização que não tinha intenção de produzir ódio, apenas atenção, que o conteúdo que ativa a indignação produz mais engajamento do que o conteúdo que ativa a reflexão. Que o inimigo vende mais do que a nuance, que a certeza converte mais do que a ambiguidade. E então, construíram sistemas que entregam inimigos de forma personalizada, contínua e progressivamente mais intensa. Cada feed pode entregar um novo vilão antes do café da manhã. Cada algoritmo aprende o que confirma a suspeita de que o outro lado não está apenas errado, está mal intencionado. E então serve mais disso. Não porque a máquina odeia alguém, porque a atenção paga. O inimigo torna-se conteúdo, a indignação torna-se ritmo, a suspeita torna-se hábito. E logo a pessoa não precisa de um evento real para se sentir ameaçada. A mente foi treinada para esperar traição, corrupção, ataque. E o ambiente ao redor confirma essa expectativa com a consistência de um sistema projetado exatamente para isso. O nacionalsocialismo alemão não surgiu em um vácuo de crueldade sem causa. Surgiu em um contexto de humilhação nacional, colapso econômico e desorientação coletiva profunda, e encontrou, nesse contexto, o material que precisava para construir o inimigo mais eficiente da história moderna. O que os historiadores documentaram com precisão crescente é que o antissemitismo nazista não foi apenas imposto de cima para baixo. Encontrou solo fértil em ressentimentos que já existiam, em ansiedades econômicas que precisavam de direção, em uma população que havia perdido o mapa do mundo que conhecia e que estava disposta a aceitar qualquer narrativa suficientemente clara sobre quem era responsável. O judeu como inimigo não precisava ser verdadeiro para ser útil. Precisava ser crível o suficiente para absorver o peso de tudo que a Alemanha não queria examinar em si mesma. A derrota da Primeira Guerra, a instabilidade da República, o colapso econômico, a sensação de que algo havia sido perdido que merecia ser recuperado. Ao lado disso, observe a dinâmica contemporânea da polarização política nas democracias ocidentais. Pesquisas sobre percepção política mostram repetidamente que membros de grupos políticos opostos superestimam dramaticamente o extremismo dos que estão do outro lado. Acreditam que os opositores são mais radicais, mais hostis e mais homogêneos do que realmente são. E essa percepção distorcida é, em grande parte, produzida por ambientes de informação projetados para tornar o inimigo maximamente ameaçador, porque inimigos ameaçadores produzem engajamento. O inimigo político contemporâneo frequentemente existe em uma versão de laboratório, uma versão mais extrema, mais maliciosa e mais simples do que a pessoa real que ele supostamente representa. E essa versão de laboratório é mais funcional para os sistemas que dela se alimentam do que qualquer representação precisa poderia ser. Na Revolução Cultural Maoísta, o mecanismo do inimigo foi levado a uma de suas expressões mais sistemáticas. Quando o inimigo externo, o imperialismo ocidental
e o revisionismo soviético não era suficiente para manter a mobilização interna, o sistema voltou-se para dentro. Categorias de inimigo interno foram criadas e progressivamente refinadas: capitalistas, direitistas, revisionistas, elementos contra-revolucionários. Cada purga criava novos inimigos a partir dos que haviam participado da purga anterior. O processo tinha uma lógica interna inevitável. Um sistema construído ao redor do inimigo não pode parar de encontrá-lo, porque o inimigo é o que sustenta o sistema. Ao lado disso, observe como movimentos contemporâneos de qualquer orientação ideológica que se constroem primariamente ao redor da oposição a um inimigo tendem a passar por dinâmicas similares. Quando o inimigo externo se enfraquece ou se torna ambíguo, a busca por pureza interna começa. Facções emergem. Aliados de ontem tornam-se suspeitos de hoje. O vocabulário do inimigo, uma vez aprendido, encontra novos objetos. O padrão não é exclusivo de nenhuma ideologia. É uma propriedade dos sistemas construídos ao redor do inimigo. Dentro de famílias, a dinâmica do inimigo opera em escala menor, mas com a mesma lógica estrutural. Famílias que não conseguem lidar com a dificuldade interna frequentemente encontram um ponto de projeção externo: o cônjuge que saiu, o familiar com quem houve um rompimento, o vizinho, a instituição, o mundo que não deu o que prometia. O inimigo familiar tem a mesma função que o inimigo político. Organiza a narrativa da família sobre si mesma, distribui culpa de forma que os membros internos fiquem protegidos do exame próprio e cria uma coesão ao redor da adversidade compartilhada. Ao lado disso, observe o que terapeutas familiares descrevem como um dos padrões mais recorrentes no trabalho com famílias em crise: a resistência a examinar dinâmicas internas enquanto há um inimigo externo disponível para explicar o sofrimento. O trabalho de olhar para dentro só se torna possível quando o inimigo de fora deixa de ser suficiente, quando o padrão interno se torna inegável demais para continuar sendo atribuído exclusivamente a causas externas. Aqui está o que é mais difícil de aceitar sobre a necessidade humana de inimigos. As pessoas não criam inimigos apenas porque foram enganadas sobre quem eles são. Criam inimigos porque inimigos as servem. Eles simplificam o mundo, protegem o ego, unem o grupo, justificam a crueldade, convertem a confusão privada em convicção pública. Um inimigo pode fazer uma pessoa se sentir limpa sem que ela precise melhorar. Pode fazer um grupo se sentir unido sem que precise se tornar mais sábio. Pode fazer uma sociedade se sentir viva enquanto silenciosamente perde a alma. E há uma verdade ainda mais perturbadora dentro dessa. O inimigo é frequentemente escolhido não por aquilo que fez, mas por aquilo que expõe. Uma sociedade que tem vergonha de sua própria violência frequentemente chama o inimigo de violento. Um grupo que não quer examinar sua própria ganância frequentemente acusa o inimigo de corrupção. Uma pessoa que teme sua própria fraqueza frequentemente encontra fraqueza no inimigo e a descreve com uma intensidade que revela, para quem observa de fora, mais sobre quem odeia do que sobre quem é odiado. A projeção é o mecanismo que dá ao ódio sua carga emocional específica. As pessoas não apenas odeiam o que as ameaça, frequentemente odeiam o que as expõe, o que aponta, mesmo que indiretamente, para algo que preferem não ver em si mesmas. E existe a última camada, a mais silenciosa e a mais difícil de confrontar. Muitas pessoas não querem que o inimigo desapareça, precisam que ele permaneça, porque o inimigo mantém a história viva. Sem ele, o grupo precisaria enfrentar suas próprias fraturas, sua hipocrisia, suas promessas não cumpridas, sua decadência interna, sua fome de poder que não admite como fome. Com o inimigo, cada ferida interna pode ser empurrada para fora. O grupo não precisa dizer, olhe no que nos tornamos. Pode dizer, olhe no que eles estão fazendo conosco. E muitas pessoas aceitam essa resposta porque dói menos. Admitir decadência interna exige luto. Culpar um inimigo exige apenas repetição.
Reconhecer a própria necessidade de inimigos, ver o mecanismo com honestidade suficiente para identificá-lo não apenas nos outros, mas em si mesmo, tem um custo que não é apenas intelectual. Porque o inimigo não é apenas uma ideia, é uma estrutura. Ele organiza a identidade, distribui o sentido, fornece pertencimento e protege de uma forma específica de silêncio. O silêncio onde ninguém mais pode ser culpado, onde a pergunta sobre o que é próprio e o que é projetado precisa ser enfrentada sem escape. Para muitas pessoas, esse silêncio é insuportável. O inimigo existe, em parte, para impedi-lo. Reconhecer isso significa aceitar que parte da clareza que o ódio produzia não era clareza sobre o mundo. Era clareza sobre o que a mente precisava que o mundo fosse, que a certeza emocional do inimigo não era evidência de precisão, era evidência de quanto alívio a simplicidade produzia. Isso não significa que inimigos nunca sejam reais. Alguns são. Algumas ameaças existem. Algumas forças causam dano deliberado e merecem resistência. A maturidade não é a incapacidade de reconhecer o que causa dano, é a capacidade de distinguir entre oposição que vem da análise e oposição que vem da necessidade. Essa distinção é mais difícil de manter do que parece, porque a necessidade frequentemente usa a linguagem da análise. Frequentemente parece, de dentro, como clareza moral. Frequentemente se sente como a coisa mais real do mundo. O teste não está no objeto do ódio, está na pergunta que o ódio impede que seja feita. Se o inimigo existe para que você não precise perguntar o que está contribuindo para o problema que o inimigo supostamente criou, ele pode ser real e ainda assim estar servindo a uma função que não tem a ver com a realidade. E há um custo adicional que merece ser nomeado com honestidade. Uma mente organizada ao redor da oposição a um inimigo perde gradualmente a capacidade de funcionar sem ele. O estado de alerta constante torna-se o estado de repouso. A suspeita torna-se o modo padrão de leitura. A paz, a ausência de conflito externo, começa a aparecer não tranquilidade, mas vazio. Quando isso acontece, a pessoa não está livre do inimigo, está presa a ele. E qualquer força, qualquer sistema, qualquer plataforma, qualquer líder que entenda isso, pode conduzi-la quase que para qualquer lugar, desde que forneça um inimigo suficientemente convincente para preencher o espaço que o anterior deixou. Volte à pergunta do início. O ódio que você identificou, a pessoa, o grupo, o sistema, o nome que tensa a mandíbula. Agora pergunte de novo, mas de forma diferente. Se esse ódio desaparecesse amanhã, não o problema que ele aponta, não a injustiça real que pode estar por trás dele, mas o ódio em si, o que ficaria no lugar? Alívio, clareza, espaço para construir algo? Ou um silêncio desconfortável onde ninguém mais pode ser culpado, onde as perguntas sobre o que é seu, o que você contribuiu, o que você evitou, o que você projetou, finalmente não teriam mais para onde escapar? O inimigo pode ser real. A fome por inimigos é o padrão que retorna. E enquanto esse padrão não for visto, enquanto a arquitetura que o sustenta não for nomeada, as pessoas continuarão sendo levadas por ele, não para onde escolheram ir, para onde o padrão as leva.